Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando. E a história que eu vou contar hoje é a história da arte marcial Sumo. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do Street Fighter 4. E é claro, o personagem que eu vou estar utilizando, que representa o Sumo, é o E-Honda. É um personagem aí muito carismático e que conseguiu ganhar espaço no mundo dos games como o atleta mais conhecido de Sumo. Bom, então vamos deixar rolando de fundo o gameplay enquanto nós vamos para o que interessa, que é a história dessa arte marcial, o Sumo. Primeiramente eu quero falar que para mim contar a história do Sumo é um pouco complicado, porque você não consegue achar coisas plausíveis acerca do Sumo. Ou seja, tudo que se tem são muitas especulações e de fato não tem uma coisa que seja realmente escrita dizendo o momento certo em que o Sumo começou a ser praticado e etc. Porque o Sumo, ele é uma arte marcial milenar. Realmente é uma arte marcial de muitos e muitos anos. Ela não é uma arte marcial, por exemplo, que saiu de outra arte marcial. Ela é a raiz. É como se fosse, por exemplo, o judô saiu do jujutsu, por exemplo. O judô é uma arte marcial que saiu do jujutsu. Então pegaram-se movimentos e foi-se criada uma nova arte marcial, mas que não remonta tanto tempo assim quanto essa arte marcial que é o Sumo. Mas acredita-se que o Sumo ele começou a ser praticado nos templos shintoístas, onde aconteciam algumas cerimônias religiosas, e acreditava-se que os lutadores de Sumo eles iriam lutar contra espíritos shintoístas. Então era feita uma grande cerimônia. Essas cerimônias elas aconteciam em templos shintoístas, na corte imperial. Era cerimônias e festas de muito prestígio. A festa era chamada de Sumai Shisei, ou a festa Sumai, e sempre acontecia na corte imperial. Bom, dando isso, foi se passando os tempos e a arte marcial ela foi ganhando regras e ganhando cada vez mais adeptos. Até então, ela era só praticada nos tempos quando aconteciam esses rituais, mas ela começou a ser, claro, divulgada, né, e difundida em outras comunidades e várias áreas do Japão. No resto da história registrada japonesa, a grande popularidade do Sumo mudou de acordo com os caprichos dos governantes na época, e também mudou por causa da necessidade do uso como uma ferramenta de treinamento nos períodos da Guerra Civil. A forma da luta Sumo provavelmente mudou gradativamente para uma forma no qual o objetivo principal da vitória, como todos conhecem, é jogar um adversário para fora da arena, ou o conceito de puxar um oponente para fora da área definida, que surgiu depois de algum tempo, e isso foi se gradativamente mudando. Além disso, acredita-se que um ringue definido como algo que não é simplesmente a área para os lutadores surgiu no século XVI como resultado de um torneio organizado pelos principais senhores feudais na época do Japão. Com o tempo, o Sumo foi se profissionalizando, e ele se profissionalizou de uma forma como um entretenimento esportivo. Os lutadores originais eles eram provavelmente samurais, e muitas das vezes esses samurais eram os chamados ronins, ou samurais que não tinham um daimyo, um senhor. Então eles precisavam encontrar, obviamente, uma fonte de renda, e os torneios profissionais de Sumo atuais começaram em um santuário chamado Tomioka Hashiman, por volta aí de 1684, e depois eles passaram a acontecer no Eco-in, no período Edo. Para quem não sabe, o período Edo é o período onde o Japão foi dominado pelos shogunatos Tokugawa, e só foi acabar na época da restauração Meiji.
Portanto, o oeste do Japão possuía também seus próprios torneios nesse mesmo período Edo. E ele teve como centro mais proeminente Osaka. O sumo de Osaka continuou até o fim do período Taisho por volta de 1926, quando ele fundiu-se com o sumo da capital, de Tóquio, para formar uma única organização. E por um curto período após esse momento, 4 torneios eram organizados por ano. 2 torneios em locais no oeste do Japão, como Nagoya, Osaka, Fukuoka, e 2 no Ryogoku Kokujikan em Tóquio. De 1933 em diante, os torneios eles foram organizados quase exclusivamente no Ryogoku Kokujikan, até as forças da ocupação americana se apropriarem dele e os torneios serem transferidos para o Santuário Meiji até meados de 1950, que é aquela época mais ou menos ali da Segunda Guerra Mundial. Então aconteceu os eventos num local alternativo, o Kumarai Kojikan, que era próximo do Ryogoku. Ele foi construído para o sumo, mas também nesse período a associação do sumo começou a expandir para os locais no oeste, chegando um total de 6 torneios por ano, somente 8 anos depois, em 1958, com metade deles em Kuramai. E em 1984 o Ryogoku Kojikan foi reconstruído e os torneios de sumo em Tóquio foram organizados lá até atualmente. O sumo não conta com esquema de graduações, porém existem níveis no sumo e os salários para quem atinge o top são muito atrativos mesmo. Para vocês terem noção, um atleta que atinge o nível Yokozuna pode ganhar cerca de 2.820.000 ienes, que está por volta de $30.500. Mas como o dinheiro não é tudo, em contrapartida a qualidade de vida dos lutadores de sumo é em média 10 anos menores do que a de um cidadão japonês. É claro, a saúde deles é muito afetada pela grande quantidade de calorias que eles ingerem por dia. São cerca de 16.000 calorias. Você tem noção do que é isso? Tendo em vista que uma dieta para um ser humano saudável consiste em média 2.000 calorias, um lutador de sumo come por 8 pessoas normais e mais uns 100 mendigos. É muita comida, cara. Mas também não é qualquer comida. A dieta deles é bem elaborada, né? A dieta deles conta com vários alimentos aí selecionados. Eles comem de tudo um pouco, inclusive muito arroz e, claro, peixe. Os japoneses também idolatram o esporte e nos dias de luta estima-se que 65% da população japonesa está com a TV ligada nas lutas. Lembrando que um atleta de sumo é quase um deus para eles. Eu acho isso um absurdo, mas cada cultura, cada cultura. Eu me lembro na época do Pride, o Vanderlei Silva tinha boneco, camisa, boné, chaveiro, adesivo. Os japa amavam o cara demais. Imagina com os atletas de sumo, que já faz parte da cultura deles, não é um estrangeiro. Embora muitos pensem que o sumo também é só para homens, tá enganado. Existem lutas femininas onde as mulheres usam kimonos, porém as mulheres só lutam no modo amador, não tendo ainda uma categoria profissional para elas. Mas também é menos divulgada e essas lutas também contam com menos espectadores, as lutas femininas. As lutas de sumo em geral, elas duram cerca de incríveis 30 segundos. E o objetivo principal é jogar o lutador para fora da arena, que tem uma forma oval. Bom, o maior nome do sumo foi o atleta Taihiro Koki, que é filho de ucraniano com japonesa. Ele venceu incríveis 32 campeonatos e foi o único a conquistar 6 campeonatos seguidos em 2 vezes. O cara é zica. E até hoje tem o recorde de se tornar o Yokozuna nível mais alto do sumo com menor idade e menor tempo, né? Para se tornar um Yokozuna, o atleta ele precisa vencer 2 torneios seguidos e em toda a história do sumo somente 69 atletas conseguiram o feito. Não é à toa que quando conseguem são idolatrados. Existem muitas crenças acerca dos lutadores japoneses que são arrastadas desde a época onde era praticado nos tempos shintoístas, solo sagrado sob a arena. Para vocês terem noção, onde acontecem as lutas
tem tipo um telhado estilizado que faz referência aos templos shintoístas japoneses. E também existem algumas coisas que ainda são arrastadas da religião, como por exemplo a famosa jogada de sal no chão. Até a roupa utilizada pelos lutadores tem um significado. O mawashi, como é chamado, é feito de seda e significa que a luta é realizada sem armas, ou seja, é uma luta limpa. Quando o mawashi é desenrolado, ele mede cerca de 9 metros de comprimento, porém os atletas só podem segurar na faixa que fica ali para levar os atletas para fora do ringue ou para derrubá-los. As técnicas do sumo, elas consistem em ataque e também em defesa. As técnicas de ataque são suradashi, que é, por exemplo, segurar um adversário pela cintura, levá-lo do chão e carregá-lo para fora do ringue. Simples, é um ataque mais conhecido, é esse geralmente aí que você vai entender mais, né? O tsurudashi, que é segurar o atleta e levar ele para fora da arena. Tem também a técnica chamada Abise Tayoshi, que é usar o peso do corpo contra o outro lutador, arrastando ele só com o peso do corpo. Tem o Atenagi. Alguns golpes do sumo lembram o judô, mas esse em específico lembra mais ainda, porque esse tem como finalidade você levantar o outro e arremessar sobre o ombro. Então imagina um cara de quase 360 quilos caindo no chão, é tipo uma bomba atômica, né? Também tem o Totari, que é uma esquiva eficiente. Tem Yaguranaji, que também é um outro tipo de esquiva. Temos vários outros tipos de esquiva aqui também, mas esses são os principais. Até o penteado, que eu esqueci de falar uma coisa também, que o penteado, que é chamado de Mage, indica o nível do lutador. Então, para você diferenciar aí, você tem que entender de penteado. Se você vê algumas diferenças aí, eu vou colocar uma imagem aí para vocês verem os tipos de penteado diferente aí dos lutadores. E o quanto mais o penteado for incrementado aí, cheio dessas coisas aí, ele significa que ele é um lutador top aí da categoria. Existem também no sumo uma das coisas que aconteceram de benefício para o esporte que em muitos outros esportes não tem, que é o olho eletrônico. Ou seja, eles conseguem dar certeza de quem realmente ganhou a luta, se pisou o pé fora da arena ou se não pisou. Isso é muito legal, porque isso acontece desde a época de 1980, né? E muitos esportes ainda não contam com essa tecnologia, ou poderiam até contar, mas não incluem, né? Já o sumo desde sempre, desde aí que se conhece por esporte profissional, ele já implementou esse olho eletrônico, né? Que é chamado aí para definir se a luta realmente a vitória foi válida ou não. Bom, cara, infelizmente a história do judô ela não é muito complexa assim, por falta de muita informação que a gente tem aí, né? Infelizmente eu gostaria de ter muito mais informação para passar para vocês, mas isso foi mais ou menos somente assim uma visão aí geral do que é o sumo. Muitas pessoas elas não têm noção aí de quanto peso o sumo tem na cultura japonesa, e realmente é muito forte mesmo. É mais forte até que o judô, que o jiu-jitsu, que várias outras artes marciais que se deram como raiz no Japão, né? Porém, assim, o judô, o jiu-jitsu e entre outras artes marciais fazem o karatê muita parte da cultura japonesa, mas não é tão idolatrado quanto o sumo. O sumo é muito idolatrado por eles. Muito. É uma coisa assim absurda. Então talvez as pessoas achem assim, não, nem é tanto, mas é muito. E eles têm isso muito forte com eles, né? Na cultura, eles arrastam muito, defendem muito os atletas japoneses. Como eu falei, eles idolatram bastante os atletas japoneses de sumo. Então é uma coisa assim muito louca. Tipo futebol aqui, vai. Claro que, se você for pegar
65% da população, mais ou menos, está assistindo as lutas de sumô no dia dos eventos. É muita gente mesmo. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar e, se possível, aí para dar uma força, favoritar o vídeo. E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Fui. Illusion spark! Now, fight your rival! East Asia, crowded downtown. Your destiny will be determined here. Hey! I hear you're a chef! What do you say we get a bite after this? Junko stew will blow you away! Sounds good. The battle has begun! Fight! What do you think of that? My reputation! Pick up the pace! Fight! What do you think of that? You ready to eat? I'm ready for some tacos. K.O. You win! Unknown, crumbling laboratory. Your destiny will be determined here. I'm impressed you made it this far. Show me your power. All of it! Don't hold back! Let's get started! Fight! That's nothing. K.O. This is
Sonic boom! Hadouken! You win! Oh dear, where'd that big lug get off to this time? This is no good. Hey, you two. I don't see Honda around. You didn't let him wander off again, did you? The only way to get sumo in the Olympics is to join the committee myself. Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando. E a história que eu vou contar hoje é a história da arte marcial Sumo. O gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do Street Fighter 4. E é claro, o personagem que eu vou estar utilizando, que representa o Sumo, é o E-Honda. É um personagem aí muito carismático e que conseguiu ganhar espaço no mundo dos games como o atleta mais conhecido de Sumo. Bom, então vamos deixar rolando de fundo o gameplay enquanto nós vamos para o que interessa, que a história dessa é a raiz. É como se fosse, por exemplo, o judô saiu do Jujutsu, por exemplo. O judô é uma arte marcial que saiu do Jujutsu. Então pegaram-se movimentos e foi-se criada uma nova arte marcial, mas que não remonta tanto tempo assim quanto essa arte marcial que é o Sumo. Mas acredita-se que o Sumo ele começou a ser praticado nos templos shintoístas, onde aconteciam algumas cerimônias religiosas, e acreditava-se que os lutadores de Sumo eles iriam lutar contra espíritos da arte marcial, o Sumo. Primeiramente eu quero falar que para mim contar a história do Sumo é um pouco complicado, porque você não consegue achar coisas plausíveis acerca do Sumo. Ou seja, tudo que se tem são muitas especulações e de fato não tem uma coisa que seja realmente escrita dizendo o momento certo em que o Sumo começou a ser praticado e etc. Porque o Sumo ele é uma arte marcial milenar. Realmente é uma arte marcial de muitos e muitos anos. Ela não é uma arte marcial, por exemplo, que saiu de outra arte marcial. Ela é shintoísta. Então era feita uma grande cerimônia. Essas cerimônias elas aconteciam em templos shintoístas, na corte imperial. Era cerimônias e festas de muito prestígio. A festa era chamada de Sumai Shisei, ou a festa Sumai, e sempre acontecia na corte imperial. Bom, dando isso, foi se passando os tempos e a arte marcial ela foi ganhando regras e ganhando cada vez mais adeptos. Até então ela era só praticada nos tempos quando aconteciam esses rituais, mas ela começou a ser, claro, divulgada, né, e difundida em outras comunidades e várias áreas do Japão. No resto da história registrada japonesa, a grande popularidade do Sumo mudou de acordo com os caprichos dos governantes na época e também mudou por causa da necessidade do uso como uma ferramenta de treinamento nos períodos da Guerra Civil. A forma da luta Sumo provavelmente mudou gradativamente para uma forma no qual o objetivo principal da vitória, como todos conhecem, é jogar um adversário para fora da arena, ou o conceito de